Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, nós estamos iniciando, desde a aula passada, já iniciamos, na verdade, o estudo sobre os instrumentos musicais. A gente está começando a conhecer os instrumentos musicais e, como vocês viram na aula passada, eu falei que a gente ia estar vendo por famílias. Os instrumentos são divididos por famílias de instrumentos, ok? Então, e na aula de hoje, nós vamos falar sobre a família das madeiras. Professor, nunca ouvi falar nisso. Então, quando fala família das madeiras, é o mesmo que está falando famílias dos instrumentos de sopro, ok? E na orquestra se usa mais esse termo naipe das madeiras ou família das madeiras, ok? Vamos lá para o primeiro slide aqui. Eu tenho naipe das madeiras, que é igual ao instrumento de sopro, como eu falei agora há pouco. Então, os instrumentos dessa família geralmente são usados para fazer os solos nas músicas. Como assim? Tem uma orquestra toda tocando, aí de repente toca uma flauta. Sozinha fica tocando e os outros instrumentos ficam acompanhando ela, fazendo uma base. Ou então um oboé, uma clarineta, certo? Um fagote. Então, alguns desses instrumentos nós vamos estar vendo aqui hoje. Tem aqui, ó. Na família tem flautas, tem os oboés, clarinetas, fagote, contrafagote, corno inglês, sax e tem outros mais que foram acrescentados ou que estão sendo ainda acrescentados nas famílias, que cada ano, de épocas em épocas, vai mudando os instrumentos, pode acrescentar mais, outros vão fazendo parte, ok? Então, em cada um desses instrumentos, aqui, ó, em algum desses instrumentos possui divisões por extensões sonoras, por exemplo, as flautas e os sax, mas também tem os outros. O que é isso? Extensão sonora é quando eu tenho uma flauta mais aguda, uma flauta mais grave, outra mais grave e por assim por diante, como se fosse num coral, que tem as divisões de voz, soprano, contralto, tenor e baixo, ou seja, voz mais aguda para voz mais grave, certo? E outro detalhezinho é que esses instrumentos geralmente são muito caros, os instrumentos são bastante caros e os músicos que tocam esse instrumento eles se esforçam bastante para conseguir. Tem algumas flautas que são feitas misturadas com bronze, com ouro. Quanto mais valiosa for, quanto mais esses metais forem valiosos, a flauta vai ter um som melhor, certo? O instrumento vai ter uma sonoridade mais legal de se ouvir. Então vamos ver aqui o que eles são aqui, ó. Dentro de uma orquestra, tá aqui dividido a orquestra. Nós vimos aula passada sobre instrumento de cordas. Aqui são exemplos de instrumento de corda ficcionada aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Violinos, violas, violoncelos, vocês lembram? E o contrabaixo. Aqui são já dentro de uma orquestra organizada as famílias, certo? Aqui tem toda a família gigante do violino, ó. Tudo isso aqui, ó. O bocado de violino, primeiro e segundo, aí vem as violas, violoncelo. O instrumento de sopro das madeiras são esses aqui, ó. Eles ficam aqui nessa região aqui, ó, que eu estou circulando, ó, com o mouse, ó. Então, dentro deles tem aqui, ó, flautim, que é um tipo de flauta bem agudinha. Temos as flautas transversais, certo? Tá aqui os clarinetes. Esse aqui, ó, o clarinete baixo, é um clarinete mais grave. Como eu falei que eles têm famílias também. Aqui tem os fagotes, certo? O contrafagote, que é o mais baixo do que o fagote, ou seja, o mais grave. Esse instrumento aqui, inclusive, ele é o instrumento mais grave da orquestra. Ele faz o som mais grave, o som mais pesado. Quando vocês verem nos filmes, em algum desenho, aquele sonzão de um navio, por exemplo, você vê um navio e tem aquele sonzão da buzina do navio. Geralmente, quem faz nas gravações é esse instrumento aqui, ó, que vai fazer o som da buzina do navio, aquele somzão bem pesado, bem grave, certo? Tem o instrumento corno inglês e tem os oboés, tá bom? Então aqui é a família das madeiras. Tem outros instrumentos também, aqui nesse exemplo não tem todos, mas existem outros, tá bom? Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a diferença deles dentro de suas divisões.
Ó, família das flautas. Observa aqui, ó, quanto menor for a flauta, ela vai ter um sonzinho mais agudo. E quando for ao contrário isso, vai ter o som mais grave. Quando ela for maior, o som mais grave. Ó, a sopranino é a flauta que tem um sonzinho agudo. Aí tem a flauta soprano, que é a que vocês mais conhecem, a mais normalzinha, mais comum. Temos aqui a flauta alto, que já vai ter um sonzinho mais grave. A tenor, também mais grave. E tem a grandona, que é a flauta baixa. Olha que ela já é mais diferente, ela já tem uma extensão aqui, taboquilha, e ela vai ter umas chaves aqui, ó, para apertar e gerar os sons, tá bom? Observe que essa aqui, ó, não tem chave, só tem uns furinhos. Tá aqui também, ó, tem uns furinhos. Essa aqui tenor já tem a chavezinha bem aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de duas chaves que aperta para poder fechar os furos e mudar os sons. Certo? Então aqui, ó, família de flauta. Não dá da gente falar cada uma detalhadamente, uma por uma, que aí o vídeo vai ficar muito grande. Então aqui, ó, dando continuidade, temos aqui, ó, também a família dos saxofones. Os saxofones, eles estão também classificados dentro dos instrumentos do naipe das madeiras, apesar deles serem de metal. Saxofone, quem já viu, é um instrumento de metal, mas eles são classificados dentro do naipe das madeiras, ok? Então, temos aqui, ó, um soprano, vai ter um somzinho mais agudo, um sax alto. Quando você vê alguém chamar sax ou saxofone, tá certo, os dois nomes podem ser chamados, sax ou saxofone. Ó, sax alto, o tenor, tem um somzinho mais grave, e o sax barítono, ou também tem um som mais baixo, mais grave. Quando fala baixo, vocês lembram lá das aulas iniciais, som baixo é a mesma coisa de um som grave, ok? Então, vou mostrar aqui a vocês outro instrumento que é muito legal, que é a clarineta. Clarineta é um instrumento que tem grande extensão sonora. Ele toca de um grave, bem grave, até de um sonzinho mais agudo. E toca bem, sai um som limpo, um som bonito. Esse instrumento aqui, ó, vocês devem conhecer mais no desenhozinho do Bob Esponja, que aparece ele em forma de desenho, que é aquele instrumento que o Lula Molusco toca, a clarineta. Ele fala bastante da clarineta, e sempre vocês ouvem o sonzinho dela, ele gosta, ele quer que as pessoas toquem, aprendam, se interessem por estudar aquele instrumento e os tipos de música que ele ouve, que é as músicas mais clássicas, mais, digamos assim, bem elaboradas. Então aqui é a clarineta, é um instrumento que tem grande extensão vocal, muito usado em chorinho, em samba, esse tipo de música, ok? Então essa nossa aula foi só uma pincelada sobre os instrumentos do naipe das madeiras, que são os instrumentos de sopro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido alguns, depois revejam direitinho com calma e podem pesquisar mais sobre outros instrumentos, no caso, instrumentos de sopro, tá bom? Próxima aula a gente vai falar de outra família de instrumentos, ok? Então, fiquem todos com Deus, espero que vocês possam ter entendido o que são os instrumentos do naipe das madeiras, ok? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.